Nossa Bolsa de Valores veio com tudo nesse final de ano e zerou as perdas de 2020. No meio do ano muita gente ficou de cabelo em pé com a queda do coronavírus e ao longo do segundo semestre a gente veio recuperando super bem a Bolsa de Valores aqui do Brasil. E agora muitas pessoas se perguntam, é hora de entrar, é hora de sair? O que eu faço com meus investimentos? Porque de outro lado, nós temos ainda a taxa Selic muito baixa, né? 2% ao ano, com uma expectativa de se manter baixa ao longo de 2021. Então, e agora? O que a gente faz? Como alternativa, vamos dar uma olhada para as expectativas para a Bolsa de Valores para o ano que vem e ver se ainda segue como um bom investimento para a gente ganhar da taxa Selic e melhorar a nossa carteira de investimentos. Pessoal, primeira coisa, essa questão de zerar perdas do ano tem a ver com o IBOV, que é o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa aqui do Brasil. Ele tem uma carteira teórica, que dá para a gente olhar no site da B3, composta por 77 empresas nesse último quadrimestre. É um índice que muda a cada 4 meses e de setembro a dezembro de 2020 foi um índice composto por 77 empresas. Mas a nossa bolsa tem cerca de 350 empresas, ou seja, muita coisa, 200 e tantas empresas estão fora do índice. Tá? Então sempre que a gente olhar para o IBOV, vamos lembrar que a gente está falando para as maiores empresas da Bolsa e deixando de fora 200 e tantas que também são oportunidades de investimento. Agora nós fizemos um estudo, né, para desmistificar o Ibovespa, a gente fez um estudo com as 30 principais empresas do índice, para entender como elas se comportaram ao longo de 2020 e entender algumas ferramentas para a nossa tomada de decisão em 2021. Sempre que você quiser pesquisar as empresas que formam o Ibovespa, procura no Google Carteira Teórica Ibovespa, que você vai lá no site da B3 e consegue acessar. A gente fez um estudo aqui no Excel para poder fazer conta e algumas análises que fica mais fácil. Primeira coisa que é legal a gente olhar, né, dessas 30 empresas que fizemos o estudo, a com maior participação no índice, essa coluna é a coluna de participação no índice. A maior delas, no último quadrimestre do ano, foi a Vale do Rio Doce, com 10,5% do IBOV. Né? E olha só, a Vale bombou, né, esse ano. Valorizou do primeiro pregão até o último pregão antes desse vídeo, que foi dia 23 de dezembro, 70%, 70,3%. Ou seja, uma empresa que teve uma variação positiva no ano de 2020. Já o Itaú, que é a segunda empresa do índice, que corresponde a 6,4%, teve uma perda, por enquanto, de 10,9% ao longo do ano. Lembrando, né, que isso é do primeiro pregão até o dia 23 de dezembro. Ao longo do ano teve uma super montanha-russa que pegou muitos investidores de surpresa. Seguindo aqui, temos a terceira maior empresa do índice, a Petro, também negativa. A B3, que é a própria bolsa, subindo um monte, subiu 45% esse ano. Enfim, resumindo, né, das 30 empresas que nós olhamos, 14 estão com variação em 2020 positivo e 16 estão com variações negativas. Essas 14 empresas correspondem a 36% do índice e essas outras 16 empresas correspondem a 42% do índice. Lembrando que as 30 empresas que nós olhamos totalizam aí 78,4% do índice. Beleza, de maneiras gerais, a gente viu algumas empresas se destacarem esse ano. A Vale do Rio Doce foi uma delas. Outra gigantesca foi a Magalu, né? Magalu está aqui, uma das maiores empresas também, corresponde a 3,2% do índice, está com um lucro de 110% ao longo de 2020. E outra também que subiu muito foi a WEG. Né? Quem acompanha a Bolsa sabe, a WEG, uma empresa de máquinas e equipamentos, fabricante. Eu tenho uma empresa de energia solar, coincidentemente a WEG é uma das principais empresas fornecedoras de equipamento de geração de energia solar. Esse ano subiu 111,5%. Então, essas três empresas bombaram, né? São empresas grandes no índice e tiveram uma performance muito positiva em 2020. E quem ficou para trás? Se a gente ordenar por rentabilidade, a própria WEG, né? Foi a que teve maior valorização, seguida da Magalu, seguida da Vale e seguida da B3. Nós já comentamos essas três empresas. A Via Varejo pegou uma onda semelhante à da Magalu, né? Que era um varejo indo para o e-commerce, para o online.
A Suzano valorizou muito, empresa de papel e celulose, um dos motivos foi a alta do dólar. Enfim, posso falar de cada uma aqui, mas se a gente olhar para as que ficaram para trás, olha só, quem está aqui nas negativas, né? Petro, ainda negativa em 11,3%, Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil, ou seja, bancos e petróleo, né? Ó, petróleo, bancos e petróleo estão muito para trás e são os setores com mais empresas e com maior representatividade no índice. Se a gente olhar aqui no estudo de setores, do total de 30 empresas que correspondem, como eu já falei, a 78,4% do índice, 6 delas são bancos, os bancões, né? Que correspondem a 18,5% do índice. Dentre os bancões tem o BTG Pactual, que é um banco que não é todo mundo que conhece, mas está aqui no índice também. E o setor de petróleo, que aqui a gente enxerga 3 empresas, mas são 3 ações, na verdade. São 2 ações da Petro, Petro 3 e Petro 4, que é a Petrobras ordinária e a preferencial, são 2 tipos de ação, e a Petrobras distribuidora, tá? Que juntas correspondem a 11,4% do índice. Se a gente olhar os 2 setores, bancos e petróleo, cerca de 30%, 29,9% do IBOV está concentrado nesses 2 setores que estão para trás, né, com desvalorização na maioria das suas ações. Queria fazer um parênteses. Um setor que está muito de fora das principais empresas do índice é o setor de energia elétrica, né? Dessas 30 empresas que a gente está olhando, somente uma é do setor de energia elétrica e corresponde a 1,3% do índice. E quem acompanha a Bolsa sabe que o setor de energia está sendo muito falado por analistas para 2021, porque é um setor relativamente estável e bom pagador de dividendos. Não vou entrar a fundo nesse vídeo, nesse setor, mas é uma observação relevante, né? O IBOV carrega muito pouco do setor de energia. Legal, Felipe, e agora? Né, o que a gente faz? Vamos olhar para 2 coisas. A primeira, bolsas no mundo, e a segunda, análise fundamentalista, que é a principal análise que a gente deveria fazer em cada empresa, mas não é tão simples assim. A título de curiosidade, vamos dar uma olhada nas maiores bolsas do mundo. A primeira delas, a Bolsa de Nova York, lá dos Estados Unidos. Ela tem de valor de mercado, as empresas listadas lá na Bolsa de Nova York, cerca de 28 trilhões de dólares. Corresponde a 31,5% das empresas listadas em bolsa do mundo. A bolsa número 2 é a Nasdaq, com 14,5% de todos os valores das empresas listadas em bolsas, com 12,9 trilhões de dólares. E a terceira é a Bolsa de Tóquio, com 6% de participação e 5,3 trilhões de dólares nas empresas listadas lá. E a nossa bolsa, a título de comparação, nossa bolsa tem mais ou menos 1 trilhão de dólares se somar o valor de todas as 300 e tantas empresas listadas aqui na nossa Bolsa do Brasil. Por que eu estou falando isso? Para mostrar a relevância dessas bolsas, que são muito maiores que a nossa, e para a gente poder dar uma olhada agora no que aconteceu com elas. Vamos dar uma olhada rápida no gráfico dessas bolsas, começando pela Bolsa de Nova York. Eu vou mostrar 2 índices. Vamos começar pelo gráfico do Dow Jones, que é um dos 2 índices da Bolsa de Nova York. Aqui o topo antes do coronavírus, né? Início lá de 2020, a queda brusca, lembrando que esse é um gráfico semanal, cada barra dessa é uma semana, e a recuperação. Então hoje o Dow Jones já está acima do patamar anterior ao coronavírus. O Dow Jones está com uma valorização positiva no ano e está no topo histórico desde o início do índice. O S&P 500, mesma coisa, né? Também gráfico semanal. Aqui o topo pré-Covid, a queda do Covid, a recuperação também operando acima do momento anterior ao coronavírus e no topo histórico, mesma coisa. A Nasdaq, mesma coisa, só que bombando, né? A Nasdaq caiu aqui e passou muito, né? Aqui é o topo pré-Covid, a queda, e passou muito o momento anterior. Então a Nasdaq foi uma bolsa que explodiu ao longo de 2020. E a bolsa, o Nikkei, que é um índice da Bolsa de Tóquio, mesma coisa. Né? Aqui o início do ano, a queda do Covid, e aqui o rally de final de ano fez com que ele também passasse o topo antes da pandemia, o início do ano, e fosse para a máxima histórica. Bom, então as maiores bolsas do mundo bombando, operando acima do topo anterior ao coronavírus e com uma variação positiva em 2020. E nós zeramos as perdas, mas estamos
no mesmo patamar, né, anterior. Então, estávamos num topo histórico em pontos também do nosso Ibovespa. Se a gente olhar nossa bolsa em dólar, não estava num topo histórico, mas em pontos estava sim em um topo histórico, e hoje a gente chegou muito perto desse topo, que foi o momento do início do ano e momento anterior ao coronavírus. Ainda não conseguimos superar esse topo, mas de novo, aquela pergunta, será que a gente supera ano que vem? E para responder essa pergunta, gostaria de olhar para duas coisas. Primeiro, a análise fundamentalista, que também é composta por duas coisas. A primeira é uma projeção de lucro das empresas. E a segunda é o valor do dinheiro. Então, muito rapidamente, não vou entrar em detalhe, porque a análise fundamentalista merece um curso de tão complexo que ela é. Mas vamos pensar, vamos olhar para os bancos. Não quero olhar para a Petro, porque a Petro tem muito questões políticas, preço de commodity, preço de petróleo, é mais difícil de projetar. Mas vamos olhar para os bancões que ficaram para trás, como a gente viu no início do vídeo, e pensar, pô, será que os bancões vão perder lucro nos próximos anos? Ou será que os bancões vão continuar lucrando um monte como eles sempre lucraram? Isso tem muito a ver com projeção de lucro e com o valor da empresa. Essa é uma coisa para se pensar. Outra coisa para se pensar é o valor do dinheiro. Como é que anda o valor do dinheiro hoje? Antigamente, se a gente for olhar lá em 2015, por exemplo, nossa taxa Selic estava 14% ao ano, 14,25%. O valor do dinheiro custava, no mínimo, 14,25% ao ano. E hoje, nossa taxa Selic está 2%. O valor do dinheiro diminuiu muito, caiu 7 vezes. Hoje o dinheiro parado não está valendo quase nada. Inclusive, se você deixar o seu dinheiro na Selic, você vai estar perdendo para a inflação, né? Vai estar perdendo poder de compra. Isso fez e forçou o brasileiro a olhar para a bolsa e tomar mais risco, né? Justamente essa redução do valor do dinheiro. Então, vou pegar esse gancho para a gente ir para o segundo fator para ficar de olho no ano que vem, que é o quê? Inflação e taxa Selic. Por enquanto, a previsão da Selic para o ano que vem segue baixa, o que não muda muito no custo do dinheiro da bolsa, né? O racional segue o mesmo. Mas se a gente olhar a inflação começar a subir e eventualmente o Banco Central começar a subir a Selic também, o que, repito, não está nas projeções por enquanto, talvez uma subida da Selic possa mudar o racional do brasileiro na bolsa e ter um efeito no nosso Ibovespa. Último ponto para ficar de olho para o ano que vem, além de inflação, Selic e análise fundamentalista das empresas, que é um pouco mais complexo, são questões políticas que o nosso Brasilzão nunca vai deixar de lado, parece, né? Vira e mexe, a gente pode ter uma surpresa política, por exemplo, vai que troca o ministro da Economia. Se isso acontece, pode esperar uma turbulência na Bolsa, isso é inevitável e é um fator para nós brasileiros, na Bolsa brasileira, sempre ficar de olho. Um último fator político são as contas públicas. Vamos ver se o governo consegue equilibrar as contas públicas e não deixar com que o Brasil volte a ficar com um olhar desconfiado do mercado internacional, como aconteceu na crise de 2015. Vamos concluir? E aí, a Bolsa está cara, está barata? Minha resposta seria, dá uma olhada por setores, os setores andaram de maneiras diferentes, começa a dar uma olhada em análise fundamentalista, por exemplo, a Vale do Rio Doce só se valorizou tanto, porque o lucro do terceiro trimestre dela foi o maior lucro da América Latina, e fica de olho em questões políticas aqui do Brasil. Se a coisa continuar do jeito que está, particularmente, eu entendo que a Bolsa tem espaço para subir mais sim, lembrando que nada disso que eu falei é uma recomendação, mas sim um vídeo educacional para ajudar você a tomar suas decisões de investimento ao longo de 2021. Bom final de ano, se gostou do vídeo, comenta aí o que você espera, se inscreve, dá aquele like, a gente se vê no ano que vem. Valeu!